Essa semana, uma notícia muito bizarra bombou sobre o aparecimento desses famosos círculos de fada no mundo inteiro. E você vai falar assim pra mim, Carol, famoso o quê? E eu vou falar círculo de fada. Você vai falar, como assim famoso se eu nunca nem ouvi falar? Você não ouviu falar, mas é famoso. E agora, nesse vídeo aqui, você vai ouvir falar. Você não vai acreditar no que eu vou te contar aqui dentro desse vídeo hoje, então já se prepara. Já preparou a pipoca pra não mastigar os dedinhos? Eu sou Carol Capel, a sua alienígena favorita. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui nesse canal. Você acredita que o planeta Terra tem o poder de nos fornecer avisos sobre coisas que estão por vir? Bom, eu acredito que o planeta Terra é um organismo vivo e que tudo que acontece aqui no planeta marca ele para sempre. É igual quando nós estamos sofrendo de um processo alérgico. Quando nós estamos com alergia, a pele, que é o nosso maior órgão, a pele é o maior órgão do corpo humano, ela vai começar a apresentar algumas brotoejas, certo? Porque isso é um sinal, um sintoma de que existe alguma coisa errada dentro do nosso corpo. Você alguma vez já tinha ouvido falar em círculo de fadas? Os círculos de fadas são manchas geralmente hexagonais, sem vegetação, que aparecem na superfície de alguns desertos, como no deserto da Namíbia e na Austrália. Eles são cercados por um anel de vegetação mais alta e o diâmetro desses círculos pode variar de alguns metros para mais de 20 metros. Eles são conhecidos desde os anos 1900, mas absolutamente ninguém sabe explicar o motivo pelo qual eles existem. Até os dias de hoje, ninguém foi capaz de explicar com exatidão o motivo pelo qual esses círculos existem, qual é a função deles e, principalmente, quem faz esses círculos? Existem algumas hipóteses que sugerem uma explicação para o aparecimento desses círculos, mas até o momento nenhuma dessas hipóteses é confirmada. Porém, algo relacionado a esses círculos de fada em específico começou a chamar a atenção dos cientistas nas últimas semanas. Até o presente momento, os cientistas apenas tinham identificado esses tais círculos de fada em dois locais, no deserto da Namíbia e no deserto da Austrália. Mas, utilizando imagens de satélite recentemente, os pesquisadores conseguiram identificar os tais círculos em 263 locais do planeta Terra e em mais de 15 países pelo mundo, incluindo a Angola, a Zâmbia, o México, a França e, choquem, até no Brasil. E afinal de contas, o que causa essas misteriosas formações? E por que esse aumento repentino? Por que esse aumento repentino em 2023? Bom, definitivamente não existe nenhuma explicação física para o fenômeno. Alguns cientistas dizem que esses círculos são feitos por cupins e outros dizem que eles são resultado da atividade de outros insetos. Mas a verdade é que ninguém sabe o que faz esses círculos nos desertos, ou como isso aparece, por que isso aparece. Ninguém sabe nem o que acontece para eles aparecerem, e nem o motivo pelo qual eles estão lá, e nem se eles são o prenúncio de alguma coisa catastrófica. A verdade é que eles são um grande mistério, um imenso mistério. E você tá pensando assim, nossa, esse vídeo acaba aqui? É só isso? E eu vou te dizer, é claro que não, meu pequeno gafanhoto. É agora que a história vai começar a ficar ainda mais louca. E essa história aqui vai para um caminho que vocês não podem imaginar. Eu diria que é um caminho inesperado. O aparecimento desses tais círculos de fada, igualmente ao aparecimento dos crop circles, que são aqueles imensos círculos nas plantações, está aumentando consideravelmente no planeta inteiro. Nunca houve registros de tantos avistamentos e de tantas marcas assim no planeta Terra. É como se a Terra, o planeta, o organismo planeta Terra estivesse tentando se comunicar conosco através da natureza. Nós temos um vídeo aqui no canal, é esse vídeo que está aparecendo aqui, e nesse vídeo eu apresento para vocês uma hipótese científica de que esses círculos nas plantações
podem estar sendo causados pela presença de seres alienígenas aqui na Terra. Mas, e se não for? E se não forem os alienígenas? Eu pergunto isso justamente porque até o presente momento ainda não foi possível encontrar uma relação entre esses círculos e os alienígenas. Até existem alguns avistamentos de OVNIs seguidos desses círculos nas plantações. Mas e se nós tivermos presenciando, através desses círculos todos, atividades de seres elementais? Oi? Ai, como é, Carol? Tudo bom? Bateu com a cabeça forte hoje, foi? Sim. Alguma vez você já ouviu falar dos seres elementais? Eu preciso fazer uma série sobre seres elementais aqui nesse canal. Porque, sério, gente, os mistérios são tão absurdos, as evidências são tão bizarras, que por incrível que pareça, existem trabalhos científicos, acadêmicos, de universidades famosas pelo mundo inteiro que comprovam que seres elementais existem de verdade e que eles não são figuras do nosso imaginário ou figuras criadas por uma fantasia das nossas cabeças. É bizarro tudo isso? Sim, é muito bizarro, mas alguma vez você já viu isso? Isso que você está vendo são anéis de fada que aparecem do dia para a noite em jardins e florestas pelo mundo inteiro. A incidência desses anéis de cogumelo também não pode ser explicada de maneira nenhuma. Eles aparecem de uma maneira completamente ordenada e literalmente do dia para a noite. Esses anéis de cogumelo, que são conhecidos como anéis de fada, eles podem ter até 10 metros de diâmetro. E quanto mais enraizado estiver o cogumelo, maior esse círculo fica. Então, por alguns milhares de anos, esses círculos de fada têm assustado as pessoas, porque além deles aparecerem do dia para a noite, eles podem mudar de local. É como se os círculos pudessem viajar de um lugar para o outro. E ninguém sabe como que esses anéis mudam de lugar. Se os cogumelos têm raízes, e isso que nós estamos vendo são apenas os frutos dos cogumelos, como é que essas raízes conseguem se mover embaixo da terra sem deixar rastros e esses círculos mudarem de posição? Para piorar a situação e para deixar a situação ainda mais louca, as pessoas que se atrevem a entrar nesses círculos, elas relatam lapsos temporais e sensações estranhas. Porque como é que pode, gente? Como é que pode a natureza, que tecnicamente deveria ter um padrão caótico e desordenado, se alinhar de uma maneira tão geométrica assim? Bom, existe uma crendice popular aqui na Europa, principalmente no leste europeu e na Alemanha, sobre esses círculos. Na Alemanha, as pessoas chamam esses círculos de círculos das bruxas, principalmente porque as pessoas acreditam que esses círculos aparecem após um ritual feito por bruxas na floresta. Já na Holanda, os holandeses acreditam que esses círculos são formados após a passagem do diabo. Na Áustria, as lendas dizem que esses círculos são criados por dragões. Na cultura irlandesa, os irlandeses acreditam que esses anéis de fadas, que são conhecidos por fairy rings, eles estavam associados a portais mágicos entre o reino dos humanos e o reino dos elfos, o reino dos duendes, o reino das fadas. Será que isso de alguma forma explicaria o motivo pelo qual as pessoas se sentem mal dentro desses círculos? Então, pessoas em diferentes lugares do mundo acreditam e têm lendas sobre esses círculos. Mas, na maioria das vezes, fadas ou criaturas sobrenaturais estão envolvidas. Aqui na Polônia, os mais antigos dizem que se você encontrar um desses círculos, de maneira nenhuma você pode entrar nele. Por que, poloneses? Por que nós não podemos entrar dentro de um simples círculo de cogumelos? Porque, de acordo com as lendas locais aqui da Cracóvia, que é a cidade onde eu moro, esses círculos são portais que te levam ao reino das fadas. Bom, essas histórias são apenas lendas, e as lendas ajudam as pessoas a explicarem os fenômenos naturais que elas não compreendem bem. Para a ciência, existe uma explicação bem plausível sobre o crescimento radial desses cogumelos. Um cogumelo, gente, é uma pequeniníssima parte de um fungo que costuma ser visível
por um curto espaço de tempo, normalmente acontecendo agora, né, que é o outono aqui no hemisfério norte. O resto do fungo, ou seja, a parte toda do fungo, a raiz e o caule, ela permanece no subsolo ao longo do ano todo. E essas partes todas do fungo, elas são conectadas por fios microscópicos, que são conhecidos como hifas. E esses fios, eles vão se dividindo, se espalhando em comprimento, formando uma camada que é chamada em biologia de micélio, ou seja, essa parte do cogumelo que nós estamos vendo, ela é a parte do fruto do cogumelo, é a parte externa do cogumelo, mas por baixo da terra, esse cogumelo tem uma raiz central, geralmente, e esses cogumelos são divididos em um formato radial. Então, sim, existe uma explicação científica para a formação desses círculos das fadas. O que intriga realmente todas as pessoas é o fato de que a ciência ainda não pôde explicar o motivo pelo qual as pessoas se sentem mal ao adentrarem esses círculos, o motivo pelo qual as pessoas sentem uma desconexão com a realidade e experienciam lapsos temporais. Não existe sequer nenhuma relação, pelo menos não explicada, pelo menos não científica, pelo menos não física, para essas alegações. O que é importante para a gente aqui dentro desse vídeo, até para a gente tentar começar ali a arranhar a superfície de um entendimento maior do motivo pelo qual esses círculos de fada estão aparecendo no mundo inteiro, é que existe um padrão. E esses padrões geométricos perfeitos, feitos pela natureza e de uma maneira total, não aleatória, eles parecem se comunicar conosco. Parece uma espécie de mensagem, igual às mensagens transmitidas pelos crop circles do planeta Terra. Esses padrões naturais, que são extremamente geométricos, eles podem simplesmente parecerem a natureza aleatória do caos. Mas eu vou lhes dizer aqui uma coisa e eu quero que vocês guardem essa informação, porque essa informação é muito importante para você entender o mundo que você vive. Isso que acontece na natureza, esses padrões geométricos perfeitos, eles não são aleatórios, eles são fruto de inteligência. Por trás desses círculos nas plantações e por trás desses anéis de fada que são encontrados no mundo todo, existe inteligência, existe alguma entidade inteligente que cria esses padrões. Não dá para a gente simplesmente atribuir essas formações ao caos e ordem do universo. Por quê? Porque isso é impossível de acontecer. Além disso, o outono acabou de começar aqui no hemisfério norte e em pouquíssimos dias o aumento desses anéis de fada aqui na Polônia já estão chamando muito a atenção dos especialistas. Sem contar, obviamente, sobre aquela notícia que eu comecei contando o vídeo para vocês aqui. Essa é a primeira vez que os cientistas identificam tantos desses fenômenos, tais como os círculos de fada, acontecendo ao mesmo tempo. Isso antigamente só acontecia em 2 locais do planeta Terra. Então, será que a natureza está tentando nos avisar alguma coisa? Ou será que isso é só uma coincidência? Qual é a sua teoria sobre isso? Você concorda com as informações colocadas aqui dentro desse vídeo ou você tem alguma teoria a mais? Comenta aqui embaixo o que você pensa de tudo isso e eu vou ficando por aqui com mais um vídeo e eu vejo vocês então nos nossos próximos vídeos. Bye!